Escute com atenção, não casualmente, não passivamente. Isso não é som de fundo. Isso não é algo que você deixa tocando enquanto navega. Isso é direto. Estou falando com você, não com uma plateia, não com as massas, não com aqueles que leem superficialmente e seguem em frente. Com você. E o fato de você ainda estar aqui já diz mais do que você imagina. Se você é de Áries e algo dentro de você desacelerou em vez de acelerar, isso não foi coincidência. Foi reconhecimento. A maioria das pessoas não passa dos primeiros segundos. Elas se sentem expostas, inquietas, vistas de uma maneira que não pediram, então vão embora. Ótimo! Esta mensagem tem o propósito de filtrar. Sempre teve. Porque quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, não é simbólico. Não é poético. Não é apenas mais uma data. É decisivo. Corta prazos. Separa aqueles que vagam daqueles que decidem. Você não abriu isso por acidente. Você não chegou aqui aleatoriamente. Você não acabou ouvindo por acaso. Você não é aleatório. Repita isso baixinho se precisar. Não para acreditar, mas apenas para sentir como se sente. E antes que sua mente tente descartar essa frase, antes que a lógica entre em ação para protegê-lo, perceba algo incomum. Sua atenção não dispersou. Não se perdeu. Não fez várias coisas ao mesmo tempo. Ela se concentrou. Isso não acontece sem motivo. Esse é o primeiro sinal. Momentos de escolha não parecem dramáticos no início. Parecem focados. A maioria das pessoas presume que ser escolhido é algo barulhento, como fogos de artifício, aplausos, certeza instantânea. Não é. É algo silencioso, pesado, tranquilo, certo de uma forma que não precisa de provas. É por isso que muitos confundem com algo insignificante. Eles esperam barulho. Eles sentem falta do silêncio. Eis o que ninguém diz a Áries. Seu signo não é escolhido cedo. É escolhido com precisão. Você não é ativado pela euforia. Você é ativado pelo momento certo. É por isso que sua vida pareceu atrasada de maneiras que não faziam sentido. Porque as coisas quase aconteceram e depois não aconteceram. Porque as portas se abriram parcialmente e travaram. Não era negação. Era contenção. Quando a verdade permanece trancada por muito tempo, ela não desaparece. Ela se comprime. A pressão gera clareza. A espera aguça o instinto. E os arianos são feitos para o instinto. Essa chama dentro de você nunca foi feita para queimar aleatoriamente. Ela foi feita para se acender no exato momento em que o movimento se tornaria irreversível. Esse momento está mais próximo do que você imagina, porque algo mudou agora. Você pode sentir isso, mesmo que não consiga explicar. Sua paciência está mais curta. Sua tolerância está menor. Sua intuição está mais aguçada. Você não está inquieto. Você está calibrado. A maioria das pessoas interpreta mal essa fase. Elas pensam que estão perdendo a motivação. Não estão. Estão se livrando das distrações. E isso é desconfortável, porque quando as distrações desaparecem, você fica sozinho com a verdade. E a verdade não pede com delicadeza. Ela pede apenas uma coisa. Você está pronto para parar de dar voltas? É por isso que esta mensagem não se suaviza, não entretém, não convence. Ela reconhece. Se não fosse por você, você já teria ido embora. Estaria checando outra coisa, fazendo outra coisa, procurando algo mais fácil. Mas você ficou. E ficar importa, porque isso não é um incentivo. É uma confirmação. Algo em sua vida estava trancado, não quebrado. Não bloqueado, trancado. Há uma diferença. Bloqueios frustram, trancas protegem. E os arianos precisam de proteção contra agir precipitadamente, contra gastar energia na direção errada, contra se lançar em portas que nunca deveriam se abrir. É por isso que a espera doeu. É por isso que a impaciência pareceu pessoal. Mas agora a pressão parece diferente. Menos caótica, mais focada. Como um arco puxado para trás. Firme. Pronto. Você pode não saber ainda o que está prestes a mudar. Isso é intencional. Porque as pessoas que precisam saber de tudo primeiro não são as que agem corretamente.
Os arianos agem quando a clareza atinge o corpo, não a mente. E agora seu corpo sabe antes mesmo de seus pensamentos. É por isso que seu peito parece mais pesado, sua respiração mais lenta, suas decisões mais silenciosas. Isso não é hesitação. É prontidão sem alarde. E o mundo não está preparado para reconhecer isso. Portanto, não espere validação. Momentos decisivos raramente vêm com testemunhas. Eles vêm com uma sensação que diz: preste atenção, isso importa. Se você sentiu isso recentemente, não está imaginando. Se coisas que antes importavam de repente deixaram de importar, você não está perdendo o interesse. Você está mudando de direção. Se você se sente um pouco fora de sintonia com as pessoas ao seu redor, é porque está mesmo. Linhas do tempo diferentes não se movem na mesma velocidade. E quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, não é um aviso. É um ponto de verificação. Um momento que faz uma pergunta silenciosa. Você confiará no que sente ou esperará que lhe digam? A maioria das pessoas espera. Elas querem segurança, permissão, outro sinal. E enquanto esperam, o momento avança. Mas os arianos nunca foram feitos para seguir sinais para sempre. Você foi feito para reconhecer aquele que parece definitivo. Esta mensagem não é gritante porque não precisa ser. Ela já está dentro de você. Você não veio aqui para aprender algo novo. Você veio aqui para se lembrar de algo antigo, algo que você sempre soube, mas para o qual foi condicionado a não se lembrar. Dúvida. Essa dúvida termina aqui. Não porque eu diga, mas porque sua atenção permaneceu. E a atenção nunca permanece sem motivo. Então reflita sobre isso não como crença, não como esperança, mas como consciência. Algo que estava trancado não está mais selado. Não explodiu. Não se anunciou. Simplesmente se destrancou. E agora está se movendo silenciosamente e decisivamente em sua direção. A única pergunta que resta é: você o reconhecerá quando chegar? Vamos quebrar um mito. Não delicadamente. De forma definitiva. A maioria dos arianos acredita que a força cria impulso. Empurre com mais força. Mova-se mais rápido. Lute contra a resistência. Essa crença construiu sua força. Mas também se tornou sua armadilha. Porque a força funcionou antes. Ela o carregou por situações em que a hesitação o teria destruído. Ela o salvou quando esperar teria custado tudo. Ela o tornou decisivo enquanto outros congelavam. Então você confiou nela. Mas aqui está o problema. O que funciona na sobrevivência falha na transição. E 1º de janeiro de 2026 não é energia de sobrevivência. É energia de transição. É por isso que as regras parecem diferentes agora. O que antes respondia ao esforço agora responde ao timing. Isso não é motivação. É física. O ímpeto não é criado pela velocidade. É criado pelo alinhamento. Empurrar sem alinhamento é desperdiçar energia. Mover-se sem timing leva a uma resistência que nunca deveria ter sido desafiada. É aqui que os arianos travam. Não porque sejam fracos, mas porque são poderosos na direção errada. A maioria das pessoas pensa que resistência significa empurrar mais forte. Os arianos, especialmente. Mas resistência nem sempre significa oposição. Às vezes, significa desalinhamento. E o desalinhamento pune a força. É por isso que, ultimamente, o esforço não tem dado os mesmos resultados de antes. Você tenta. Você se move. Você toma a iniciativa. E em vez de ímpeto, você encontra atrito. Não um fracasso dramático. Apenas nada. Respostas atrasadas. Planos paralisados. Pessoas que se comprometem pela metade. Isso não é rejeição. É um sinal. Ignore-o e a vida se repete. Os mesmos atrasos. Os mesmos rostos com novas expressões. As mesmas conversas, nomes diferentes, datas diferentes, as mesmas lições. Eis o que torna esta fase perigosa. Nada desmorona. Sem alarmes. Sem explosões. Sem sinais óbvios de que você está fora do caminho. As coisas simplesmente param de responder. É assim que os ciclos aprisionam as pessoas. Eles não parecem prisões. Parecem rotinas. E os arianos odeiam rotinas.
Mesmo assim, de alguma forma, você tem se mantido preso a uma, se esforçando mais, se movendo mais rápido, presumindo que a intensidade quebrará o padrão. Não vai, porque 1º de janeiro de 2026 muda as regras. Esta janela não grita, não exige, não implora por atenção. Ela desliza silenciosamente. Você quase a perde se estiver se movendo rápido demais. É por isso que a hesitação não é punida. Ela é ignorada. Se você hesitar, nada explode. O momento simplesmente passa. E isso é mais perigoso do que o fracasso. É por isso que a urgência parece estranha agora. Não ansiosa, não em pânico, focada, clara, como se seus instintos estivessem se afunilando em vez de acelerados. Você sente como se algo estivesse observando como você decide. Não julgando, observando. Porque é isso mesmo. Esta fase não se trata do que você quer, trata-se de como você escolhe, agindo rapidamente por medo ou se acalmando com clareza. Arianos frequentemente confundem urgência com medo. Não é isso. O medo se atropela. A clareza estabiliza. E se você for honesto, seu corpo já sabe a diferença. Seu peito não está apertado. Está pesado. Firme. Isso não é ansiedade. É a prontidão sendo testada. Eis a reviravolta. O que você pensa estar esperando já está liberado. Não está chegando. Não está se formando. Está liberado. A demora não é mais externa. É interna. A confiança ainda não alcançou o instinto. Você foi ensinado a acreditar que a confiança vem antes do movimento. Não vem. O movimento revela a confiança. Você não espera até se sentir 100% pronto. Você age quando o sinal é claro. E sinais claros parecem entediantes para pessoas viciadas em caos. Sem adrenalina. Sem drama. Apenas uma sensação tranquila do agora. É por isso que a maioria das pessoas perde suas oportunidades. Eles estão esperando pela intensidade. Intensidade é sinônimo de luta. O timing é sinônimo de poder. Os arianos estão aprendendo isso tarde porque sua força mascarou a lição. Você sempre podia insistir, então insistia. Até que insistir parou de funcionar. Isso não é traição. É uma formatura. A vida para de responder às ferramentas antigas quando você está pronto para as novas. É aqui que muitos arianos entram em pânico. Eles sentem sua vantagem se dissipando. Seu fogo se apagando. Não é. É refinamento. A força bruta queima rápido. A força direcionada muda os resultados permanentemente. É disso que se trata esta fase. Precisão. E precisão requer contenção. Se você ignorar essa mudança, nada de dramático acontece. Você continua ocupado. Você continua em movimento. E você permanece exatamente onde está. Essa é a armadilha. Esforço sem alinhamento parece produtivo, mas não produz nada de novo. 1º de janeiro de 2026 não está pedindo para você parar de se mover. Está pedindo para você se mover de forma diferente. Menos passos. Decisões mais claras. Menos explicações. Este não é o momento para anunciar. Chegou a hora de agir com discrição. No momento em que você tentar provar essa mudança, você a perde. Porque o poder não se apresenta. Ele executa. É por isso que esta mensagem parece tão importante. Pausa. Porque é isso mesmo. Nem todo mundo precisa saber o que você vai fazer em seguida. A maioria não entenderia mesmo. E você não precisa da compreensão deles. Você precisa de confiança. Confiança no sinal que você já sentiu. Aquela pausa antes da ação. Aquela certeza calma, sem excitação. Aquela sensação de é isso aí sem fogos de artifício. Essa é a chave. Você não estava bloqueado. Você não estava atrasado. Você não estava errado. Você estava sendo freado até que a força deixasse de ser seu padrão. Agora as regras são diferentes. Empurre e você trava. Alinhe e as coisas se movem silenciosamente, rapidamente e permanentemente. E a única coisa que separa você do impulso agora é se você confia mais no tempo do que na intensidade. Porque o que você pensa que está esperando já está liberado. Você só ainda não confiou no sinal. Bônus, leia isto sem pressa.
Há mais uma camada que a maioria dos arianos nunca percebe, e ela importa agora mais do que nunca. Porque uma vez que o momento certo se revela, o próximo erro não é a hesitação, mas sim a correção excessiva. Quando o ímpeto finalmente responde, o instinto é avançar rapidamente e compensar o tempo perdido. Esse impulso é compreensível, mas também é perigoso. O alinhamento não pede que você corra. Ele pede que você se mantenha preciso. É aqui que a disciplina substitui a impaciência. Não a disciplina imposta de fora, mas a contenção interna. Aquela que sabe quando não agir. O silêncio se torna estratégico aqui. Você notará algo incomum nos dias seguintes à quinta-feira, 1º de janeiro de 2026. As oportunidades não chegarão de forma estrondosa. Elas não parecerão urgentes. Elas parecerão óbvias apenas se você estiver prestando atenção. Serão perdidas se você estiver distraído. Isso é intencional. O poder, nesta fase, não se expande para fora primeiro. Ele se consolida para dentro. Você pode sentir menos vontade de se explicar, menos necessidade de compartilhar planos, menos tolerância para conversas que giram em círculos sem substância. Isso não é isolamento. É refinamento. Quando a direção é real, ela não precisa de testemunhas. Ela precisa de proteção. Eis a verdade silenciosa. Uma vez que o alinhamento se consolida, a energia se torna seletiva. Nem tudo merece mais a sua atenção. Nem todos têm acesso ao seu ímpeto. E isso parecerá estranho, porque os arianos estão acostumados a se movimentar através do engajamento. Esta fase exige movimento através da precisão. Menos conversas, menos compromissos, menos reações. Cada ação carrega mais peso porque são menos frequentes. Você também notará uma mudança sutil no comportamento da resistência. Antes, a resistência parecia algo a ser desafiado. Agora, ela parece informativa. Se algo resiste nesta fase, não está pedindo que você se esforce mais. Está pedindo que você redirecione. Essa distinção economiza tempo, energia e anos de repetição. É assim que os ciclos finalmente se quebram sem drama. Outra coisa que ninguém conta para os arianos: quando o momento é certo, o medo não desaparece. A textura muda. Torna-se mais silenciosa, mais contida, menos emocional. Se o medo parecer intenso, frenético ou urgente, isso não é intuição. É hábito. O verdadeiro alinhamento traz uma sensação de calma, mesmo quando as apostas são altas. Especialmente quando as apostas são altas. E sim, as pessoas ao seu redor podem não reconhecer esta versão de você. Algumas sentirão que você está se afastando. Algumas perceberão a mudança e a interpretarão mal. Deixe-as interpretar. Esta fase não exige que você gerencie a percepção. Exige que você gerencie a direção. Explicar drena a clareza. Agir a preserva. Após 1º de janeiro de 2026, o verdadeiro teste não é a coragem. É a consistência. Fazer a pequena coisa alinhada repetidamente sem precisar de reforço. Sem aplausos. Sem verificar se já está funcionando. É assim que a autoridade se forma. Silenciosamente. Inevitavelmente. Entenda isto claramente. Uma vez que você se afasta do alinhamento, a realidade responde de forma diferente. Não instantaneamente, mas de forma confiável. As portas não se abrem com estrondo. Elas permanecem abertas. Os caminhos não explodem para a frente. Elas se estabilizam. Essa é a diferença entre vitórias temporárias e mudanças permanentes. Se você se lembrar de apenas uma coisa deste bônus, que seja esta: não se precipite na porta destrancada. Atravesse-a com cuidado. Calma. Completamente. Porque esta fase não se repete ruidosamente. Ela não persegue. Ela não espera. E se você se sentiu firme enquanto lia isto? Sem excitação, sem ansiedade, apenas clareza, isso não é coincidência. É uma confirmação. Mova-se quando parecer simples. Permaneça em silêncio quando parecer poderoso. Escolha uma vez. Depois, não olhe para trás.